Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre um tema, que muitas vezes causa conflito e causa até confusão de interpretação, que é importante a gente conversar sobre isso, que é o trader versus o investidor, Então a grande pergunta e muitas vezes as armadilhas que tem por aí é se, eu vou investir no day trade, Então eu estou fazendo day trade, eu sou já aí um investidor. E aí a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, até porque a partir da premissa que a gente inicia, a partir da interpretação que você dá, isso pode mudar aí sua postura no mercado e consequentemente afetar nos seus resultados aí operacionais, beleza? Então, para começar, a gente vai falar sobre o trader, Então, o que é o trader? O trader, ele é um negociador, Então, quando a gente parte ali da ótica do trader, a gente está falando de negociação, a gente está falando de compra e venda, Então, eu estou querendo ali comprar um ativo barato e vender caro, Ou posso fazer também a operação inversa, vender caro e comprar barato. E quando eu estou falando de trader, eu estou falando de operações rápidas, Então, o meu objetivo ali é um lucro rápido. Então, eu não vou analisar milhares de variáveis, por exemplo, para uma tomada de decisão, Então, eu tento ali sintetizar o máximo que eu puder a minha tomada de decisão, porque essa decisão precisa ser rápida, essa decisão precisa ser assertiva, tanto na entrada e na saída de uma operação, tá? E outra característica do trader, das operações de trader, principalmente operações de day trade, é a questão do risco envolvido, Então, pelo fato de eu estar ali no ativo de alta volatilidade, ou seja, de alta oscilação, o risco envolvido é muito maior. Então, se eu parto de uma premissa ali que eu vou investir no day trade, e eu vou com a mentalidade de que eu vou ter um retorno sobre aquele investimento necessariamente, eu já estou com a mentalidade errada, Eu já não estou adequado ao risco. Então, por exemplo, isso que eu deixo essa imagem aqui, que muitas vezes há uma simplificação muito grande do mercado, E você invariavelmente é convidado a investir, por exemplo, em operações de day trade, Que é algo que não é verdade. Até porque, quando você, por exemplo, coloca dinheiro dentro da sua conta na corretora, existe uma coisa chamada conta margem. Então, o que acontece no day trade, no final das contas, é que você está tomando dinheiro emprestado da corretora para operar, por exemplo, um contrato futuro, E por isso que existe aí a alavancagem. Então, o que você está fazendo, na verdade, não é investindo, você está tomando um empréstimo da corretora para operar ali um determinado volume financeiro no mercado. E aí, dado que você está operando aquele ativo, dado que você está comprando e vendendo, você pode ter ali um lucro dessas operações ou pode perder dinheiro também. Então, o trader ele é como uma profissão, Você é um trabalho ali de compra e venda de ativos dentro do mercado financeiro. Até essa questão, essa dinâmica do trader, esse aprofundamento um pouco mais nessa questão de risco e alavancagem, eu falo sobre isso de forma mais aprofundada dentro de um curso que eu preparei, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você acessar, onde você vai entender um pouco mais a fundo dessa questão da conta margem, da alavancagem, do valor do contrato de dólar, por exemplo. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente quando você vai fazer trade, quando você vai fazer day trade, é que isso não é um investimento, Isso é uma profissão. Você vai tentar fazer ali, realizar um trabalho, e tentar obter lucro dessas operações. Então, não adianta você pegar um dinheiro que você, por exemplo, uma reserva de emergência, ou um dinheiro que você quer investir para longo prazo, por exemplo, e colocar no day trade achando que você vai ter necessariamente um retorno daquele capital. Então, quando a gente fala de trade, o risco envolvido é muito grande e você precisa ter consciência disso. Então, se você inicia com a mentalidade errada, você acaba diminuindo as suas chances no mercado, beleza? E aí, eu passo para uma outra ótica, Então, beleza, eu entendi que trade é uma operação ali mais de curto prazo, a mentalidade que eu tenho que ter é a mentalidade do risco mesmo, do gerenciamento de risco. Preciso entender ali que eu estou tomando um empréstimo na corretora para poder operar um grande volume financeiro ali no trade, que é a alavancagem, esse embute risco. Aí eu viro a chave
né, para a cabeça do investidor. Então, investimento aqui a gente vai tratar, né, a ótica que a gente vai colocar é quando você está investindo ali em um ativo que você tem uma visão de mais longo prazo. Então, acho que a principal diferença do trader para o investidor é justamente a visão. Então, o investidor ele não está buscando ali retorno de curto prazo, de curtíssimo prazo, por exemplo, como em operações de day trade. Então, quando ele vai avaliar, né, no exemplo aqui, vamos imaginar que o investidor vai avaliar ali uma ação, né, no qual ele quer ser sócio para ao longo do tempo, né, ele ganhar com a valorização dessa ação e com os dividendos, que é uma parte do lucro dessa empresa. Então, se eu sou sócio da empresa, eu quero ter participação nos lucros. Quando eu falo de investimento, eu estou pensando numa ótica mesmo de sócio, de sociedade. Então, a forma que eu vou analisar aquele ativo que eu estou investindo, a forma que eu vou pensar e a forma que eu vou me planejar, né, para fazer isso é diferente, por exemplo, da parte de trade, tá? Então, é importante você entender que o investidor, quando a gente fala de investimento, a gente está diretamente, digamos assim, ligado ao tempo. Então, você tem que ter um horizonte maior, né, para que você vai investir. E se você vai para a parte de investimento com a ótica de trader, a chance também de você dar certo é muito pequena. Então, você tem que partir de uma mentalidade correta, né? O que vai aumentar suas chances no mercado é você ter ali a mentalidade, entender a característica de cada um, né, dentro do mercado, principalmente se você faz day trade ou se você quer fazer day trade. E quando a gente fala de investimento, é longo prazo, você se tornar sócio de boas empresas, por exemplo, para que você cresça, acompanhe o crescimento delas e receba os dividendos. É você montar um portfólio de investimento, né, por exemplo, em produtos de renda fixa, diversificar ali seu patrimônio. Quando eu falo de trade, eu estou falando mais na ótica operacional. E o tempo, né, como eu falei aqui, ele é muito importante porque ele possibilita, principalmente no mercado de investimento, a gente usufruir aí de uma das coisas mais poderosas da matemática, que é a curva exponencial, né? Então, eu abordo isso também de forma mais aprofundada dentro de um curso de investimento que eu fiz para vocês. Eu vou deixar esse curso de investimento aqui embaixo na descrição, para que você entenda um pouco mais dessa questão da curva exponencial e o quão poderosa ela é para a parte de investimento, né? Então, é uma das coisas mais poderosas que existe na matemática. E certamente, né, como eu até abordo lá no curso, isso já foi usado contra você em algum momento. Então, se você tomou, por exemplo, um empréstimo no banco, né, um crédito rotativo a uma taxa absurda, você, ao longo do tempo ali, se você não fazer o pagamento, você vai ver que a sua dívida aumentou exponencialmente, né? Então, isso foi usado contra você em algum momento. E no mercado acionário, por exemplo, no mercado de ações, você tem a oportunidade como investidor de usar isso a seu favor. Tá? E aqui só como curiosidade, né, até para deixar para você, o que exponencia essa curva, ou seja, o que faz com que essa curva ela tenha essa inclinação brutal depois de um certo período, é justamente esse N aqui, né? Então essa fórmula é a fórmula dos juros compostos, né? A fórmula do montante aí dos juros compostos. E olha só o que está exponenciando. Esse N é o tempo, tá? Então, ou seja, a exponenciação, digamos assim, do seu capital, ela está diretamente relacionada ao tempo. Então, só o fato de você entender isso, né, eu abordo isso de forma mais aprofundada lá no curso de investimento, só o fato de você compreender isso, o poder do tempo e o poder da exponencial nos seus investimentos, já vai fazer com que você tenha uma outra postura, por exemplo, em relação ao mercado acionário, por exemplo, que possibilita você ter uma curva como essa. Eu dou até o exemplo lá nesse curso da ação da Vale, né, que ela segue aí essa curva exponencial. Os dois envolvem risco, né, então a parte de day trade ela envolve bastante risco, né, e a parte de investimento também. Só que quando a gente fala de day trade, principalmente, por ser operações de curtíssimo prazo, o risco é muito maior. Tá? Então você tem ali um risco muito maior até pela oscilação do ativo que você está operando, beleza? Então a ótica de investimento ela é outra, tá? Então você tem a oportunidade de usufruir disso, né, do que é a curva exponencial, e a visão que você tem que ter é justamente a questão do tempo, né? Dar tempo para os seus investimentos e ter uma ótica aí relacionada ao tempo, beleza?
E aí, né, para a gente conversar aqui mais um pouco, né, para a gente encerrar, beleza, eu entendi o que é trader versus o investidor, né, e a grande questão você precisa ser os dois. Então, se você é day trader, né, se você faz operações, por exemplo, de swing trade, operações de trade, você não é impeditivo, digamos assim, você ser um investidor, pelo contrário. Então, o bom trader, né, uma das vantagens do bom trader, da pessoa que estuda, que se dedica, é que ele vira um mestre do risco, né? E pelo fato dele virar um mestre do risco, dele entender profundamente sobre os ativos, ele acaba ganhando uma profundidade no mercado financeiro e ganhando uma profundidade até na parte de autoconhecimento, porque quando você se torna um bom trader, você vai aprender muito sobre você, né? Sobre questões emocionais, que eu também abordo isso lá no curso. E aí, quando você consegue entender sobre você, sobre o mercado e tem um bom gerenciamento de risco, você vai aumentar muito as suas chances de, primeiro, dar certo na parte de trade, de day trade, né, que já é bastante arriscado, e principalmente conseguir se tornar um investidor, né, que eu chamo aí de investidor exponencial. Então, o ideal é que você seja um trader e investidor, e é isso que eu prego. E mais importante, né, do que essa questão, dessa polêmica, que muitas vezes é uma polêmica vazia, criada entre trader e investidor, é você investir em você mesmo, né? Então, essa imagem que eu deixo aqui para vocês é justamente para servir aí de referência para que você possa investir em você, para que você possa entender sobre o mercado, se aprofundar cada vez mais, entender sobre o ativo que você está operando e entender a postura que você tem que ter em relação ao mercado, principalmente quando você está exposto a um altíssimo risco em operações de day trade, tá? Então, o ideal é que você seja um trader e investidor. Espero que tenha ficado claro, né, nesse vídeo, caso você queira se aprofundar tanto na parte de investimento como na parte de trader. Se você quer ser um trader com abordagem aí mais profissional, aqui na descrição tem um curso que eu deixei para vocês, são 2 cursos, então o curso de trader aí, no mercado futuro, onde eu vou ensinar você a operar dólar futuro, e um curso de investimentos, onde você vai entender todo esse universo do mercado aí de investimentos, né, dos produtos de investimento e como você pode usufruir dessa curva exponencial, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, né, não esqueça aí de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos. Qualquer dúvida é só comentar aqui abaixo. Até o próximo vídeo. Valeu!